Uma jovem aparentemente doce mata o ex-namorado com 27 facadas, um tiro e um corte na garganta. E afirma ainda ter sido tudo por legítima defesa. O caso virou um circo midiático nos Estados Unidos. Mas será que realmente ela contou toda a verdade? Olá a todos, meu nome é Melissa e esse é o podcast Papo Criminal, onde juntos vamos papear sobre diversos casos do Brasil e do mundo. Então, no episódio de hoje, vamos falar sobre o caso Travis Alexander e da sua ex-namorada Jodi Arias. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Bom, gente, como sabem, amanhã, esse episódio está saindo dia 11 de junho, um dia antes do Dia dos Namorados aqui no Brasil. Vale reforçar, não é no mundo. Esse é só no Brasil. Então, para fazer essa relação com esta data, que é o Dia dos Namorados, eu vou trazer episódios para vocês relacionados a casais. Não necessariamente casais que fizeram crime juntos ou que fizeram algo por amor, nada, sabe? Eu não acho que dá pra fazer uma ligação tão assim, porque não dá pra colocar muito amor em crime, mas o foco vai ser casais. Seja casais que cometeram crime juntos, sejam casais vítimas, sejam, enfim. Mas vai ter relação com casais, que é pra eu fazer essa relação com a data. A minha ideia também é que o papo assombrado desse mês também tenha, sejam histórias relacionadas a casais, né? Então, assim, as coisas não vão ter relação diretas a Dia dos Namorados, mas vai ter relação com casais, né? Que já faz uma leve relação. Não se esqueça de dar uma olhadinha no Instagram, @papocriminal, que lá eu trago as fotos dos vídeos do caso, eu trago alguns posts extra. Também segue a gente no TikTok, @papo.criminal. Esse mês eu já vou voltar pra lá. Já vou gravar essa semana. E a minha ideia é ir gravando antes e ir postando quando for dando data, eu vou postando. Então, vou fazer o máximo que tiver, assim, casos muito recentes, assim, que não tem muita informação, esse tipo de coisa, eu trazer por lá. Não trazer pra cá antes de ter realmente algo que dê pra fazer um episódio completo. Então, por exemplo, esses casos que estão acontecendo, de envenenamentos em comida, esse tipo de coisa, ainda são casos muito pequenos que não dá pra eu trazer como um episódio, mas dá pra eu trazer um vídeo por lá, explicar pra vocês o caso. Então essa é a minha ideia. Mas eu vou vendo como vai acontecendo. Espero vocês por lá também. Então, logo temos vídeos por lá também. Segue a gente lá, @papo.criminal. E por fim, não esquece de dar uma olhadinha no Apoia-se, que você tem 2 formas de apoiar. E você pode ter até 2 episódios extras por mês. Eles são exclusivos para apoiadores. Então entra lá, apoia.se/papocriminal. Dá uma olhadinha se alguma das 2 formas de recompensa fazem sentido para você. Dito tudo isso, vamos ao caso. Jodi Ann Arias nasceu em 9 de julho de 1980 em Salinas, Califórnia, filha de William Angelo e Sandy Arias. E ela cresceu com 4 irmãos. Um contexto familiar aparentemente estável, mas ela afirma mais tarde, depois que todo esse caso estourou, que ela sofria abusos durante a infância, mas a gente não tem como comprovar. Ela frequentou a Eureka Union High School, no norte da Califórnia, mas ela acabou abandonando os estudos e anos depois, depois que ela realmente já estava presa, que ela terminou os estudos e tudo mais. Desde pequena, a Jodi desenvolveu uma paixão pela fotografia,
Mas na vida adulta, ela adentrou num ciclo de trabalhos pouco estáveis. Ela trabalhou como garçonete, ela já trabalhou em outros bicos, em outras coisas, até realmente ela conseguiu uma vaga em vendas pela Legal Shield, a antiga Prepaid Legal Service, onde ela ganhava por comissão. Foi nesse ambiente que a sua vida mudou para sempre. Em setembro de 2006, no congresso anual da Prepaid, em Las Vegas, a Jodie conheceu o Travis Alexander, que na época tinha 29 anos, palestrante motivacional e vendedor da mesma empresa. O Travis Victor Alexander nasceu em 28 de julho de 1977 em Riverside, na Califórnia. Ele era filho de Gary David Alexander e Pamela Elizabeth Morgan Alexander. E aos 8 anos, o Travis foi morar com seus avós paternos. E após a morte de seu pai, em julho de 1997, os seus 7 irmãos também foram acolhidos pela avó paterna. Ele mudou completamente a vida dele ao ele virar membro devoto da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que nós conhecemos como os Mormons, e ele era um homem de uma fé inabalável. Ele era um orador motivacional extremamente carismático. Ele tinha um talento natural para inspirar e cativar multidões. Seus amigos o descreviam como alguém leal, divertido, trabalhador e com um futuro muito promissor na área de vendas e marketing. A vida dele realmente girava em torno da fé, da família e do seu vasto círculo de amigos e colegas de igreja, com quem ele participava ativamente de eventos e grupos de jovens. Ele realmente era um pilar na sua comunidade religiosa e era visto como um exemplo para muitas pessoas. Bom, mas a química entre eles realmente foi instantânea. Ela, loira, de sorriso simpático e jeito doce, e ele, carismático e bem-humorado. Em poucos dias eles já dormiram juntos, apesar do Travis ser mormon praticante rigoroso com questões de pureza sexual. Por conta desse ponto que era muito importante, a Jodie teve interesse em se converter e muitos dizem que ela só fez isso para tentar se aproximar ainda mais do Travis e se integrar ao mundo dele, realmente uma estratégia para se tornar indispensável na vida dele. Embora ela tenha afirmado que a conversão era realmente genuína. A conversão da Jodie à igreja mormon não foi um processo rápido. Ela se batizou e começou a se envolver nas atividades da igreja, mas realmente, no final, foi um passo que a aproximou ainda mais de Travis e de seus amigos e a inseriu no círculo íntimo dele. O relacionamento deles floresceu rapidamente. Eles embarcaram em um romance intenso com muitas viagens, encontros e horas de conversas que se estendiam pela noite. Inclusive, eles moravam em lugares diferentes, né? Um morava no Arizona e o outro na Califórnia. Então, por isso que eles realmente conversavam muito por e-mail, por telefone, por mensagens e e-mails. Inclusive, estima-se que eles tenham trocado cerca de 82 mil mensagens, tanto de texto, tanto de e-mails. Realmente foram muitas, muitas mesmo. O Travis, ele se via em busca de uma esposa, realmente. Ele compartilhava com os amigos a sua alegria de ter encontrado alguém tão especial, embora o namoro já estava começando a despertar um pouco de preocupação, porque ele chegava a dizer que temia ser encontrado mutilado por conta da obsessão da Jodie. Com o tempo, os defeitos vieram à tona. A Jodie mostrava sinais de comportamento obsessivo e possessivo. Ela monitorava os telefonemas dele, lia as mensagens, invadia a privacidade. Em um evento, os amigos relataram que ao abrir a porta de um quarto fechado, encontraram Jodie do outro lado com um olhar de raiva. Ela chegou a sabotá-lo. Ela teria furado pneus do carro dele, invadido contas e realmente se comportava como uma perseguidora. Como eles moravam, né, como eu comentei, eles moravam em lugares separados. Eles ficavam nessa de viagem para ir ver um, viagem para ir ver o outro, então tava muito ruim. Então a Jodie
se mudou para Mesa, no Arizona, para ficar mais perto do Travis, que morava por lá. Mas em abril de 2008, ela voltou para Califórnia, onde ela morava com os avós. Naquele período, inclusive, ela chegou a morar com um ex-namorado dela, o Derry Brewell, que foi um companheiro dela até 2003. No fim de maio de 2008, Travis enviou mensagens para ela, deixando claro o seu descontentamento. E ele falou assim para ela: "Você não sabe o horror que causou em mim." Inclusive chegou a chamá-la de maligna. Bom, nesses vai e vens, o Travis estava realmente tentando seguir em frente, porque o relacionamento deles realmente se tornou um ciclo vicioso de términos e reconciliações. Era um carrossel emocional sem fim. O Travis, ele tentava romper, ele buscava a liberdade, a tranquilidade, mas a Jodie sempre encontrava uma maneira de voltar para a vida dele. Ela sempre aparecia na sua casa sem avisar. Ela mandava e-mails, ela mandava mensagens, sempre expressando tanto um amor desesperado quanto um ciúme intenso e doentio por ele. Ele tentava seguir em frente, ele saía com outras mulheres, ele buscava novos horizontes, mas a Jodie não aceitava o fim do relacionamento. A cada tentativa do Travis de se afastar, a possessividade da Jodie se aprofundava, transformando, inclusive, em perseguição de fato. Os amigos relatavam que o Travis expressava medo e frustração com a incapacidade de se livrar dela. Ele se sentia aprisionado, incapaz de escapar da teia que ela tecia ao seu redor, o que tornava cada vez mais apertada e sufocante. Bom, a tensão que permeava o relacionamento deles atingiu seu ponto de ruptura em 4 de junho de 2008. No início de 2008, o Travis havia mencionado a amigos e colegas que a Jodie ia acompanhar ele em uma viagem de trabalho para Cancún, no México, que estava marcada para o dia 15 de junho. No entanto, em abril, ele pediu para alterar a sua companheira de viagem, substituindo a Jodie por uma outra mulher. Então, isso era um sinal claro de que ele estava determinado a se afastar definitivamente dela. Em 28 de maio, poucos dias antes do fatídico dia, um assalto ocorreu na residência dos avós dela, onde ela estava vivendo. Entre os objetos roubados estava uma pistola Colt automática calibre .25, que jamais foi recuperado. Esse detalhe é importante porque uma cápsula de projétil de uma bala de calibre .25 foi encontrada na cena do crime, né, um tempo depois. Então, acabou ligando essa arma roubada à tragédia que se desenrolou um pouco mais à frente. Em 2 de junho, a intensidade da comunicação entre Jodie e Travis era evidente. Entre a 1 e as 3 da manhã, a Jodie ligou para Alexander, para o Travis, né? Cerca de 4 vezes, sem conseguir falar com ele por mais de 17 segundos. Após as 3 da manhã, o Travis ligou para Jodie 2 vezes, uma delas por 18 minutos e outras por impressionantes 41 minutos. Às 4h03 da manhã, a Jodie retornou a ligação, que durou quase 3 minutos. Embora essas ligações e as suas transcrições não tenham sido apresentadas no julgamento, elas mostram um quadro de comunicação frenética nas horas que antecederam o crime. Na manhã de 2 de junho, às 5h39 da manhã, a Jodie partiu para o sul, alugando um carro em Redding, na Califórnia, às 8h04 da manhã para uma longa viagem até Utah. Lá onde ela alugou o carro, ela deixou indicado que ela ia devolver o carro em Redding mesmo. E ela estava indo para Utah porque ela ia participar de uma conferência de trabalho da PPL e ia se encontrar com Ryan Burns, um colega da empresa. Então, no caminho, ela visitou amigos do sul da Califórnia antes de seguir para Utah. E no final da noite, de 3 de junho, ela aparentemente estava partindo para lá.
Na fatídica noite de 4 de junho, o Travis perdeu uma importante teleconferência. E era um comportamento muito atípico para ele, porque ele realmente levava tudo muito, muito, muito a sério. No dia 5 de junho, no dia seguinte, a Jodie se encontrou com Ryan no subúrbio de West Jordan, em Salt Lake City, em Utah, e participou das reuniões de negócios da conferência. Ryan mais tarde testemunhou que notou que o cabelo de Jodie, antes loiro, agora estava castanho escuro e que ela apresentava cortes visíveis nas mãos, detalhes que levantariam sérias suspeitas mais tarde. Em 6 de junho, a Jodie deixou Salt Lake City e dirigiu para o oeste, em direção à Califórnia. Durante o trajeto, ela ligou para o Travis várias e várias vezes, deixando diversas mensagens de correio de voz e até mesmo acessando o sistema de correio de voz do celular dele. Quando a Jodie devolveu o carro em 7 de junho, ele havia percorrido cerca de 4.500 quilômetros. O funcionário da locadora testemunhou que o carro estava sem tapetes e tinha manchas vermelhas nos bancos dianteiros e traseiros. Mas não foi possível verificar se o carro tinha tapetes quando a Jodie o pegou, e as manchas não puderam ser analisadas porque o carro havia sido limpo antes que a polícia pudesse examiná-lo minuciosamente. Como eu comentei, o Travis não participou de uma reunião e realmente ele estava sumido. E nos dias que se seguiram, a ausência dele começou a preocupar seus amigos e colegas de trabalho. Ele era conhecido por sua pontualidade e por ser extremamente comunicativo, então seu sumiço repentino era totalmente fora do seu caráter, da sua personalidade, assim, não tinha nada a ver com ele. Ele deveria embarcar para Cancún em 15 de junho, mas ninguém tinha contato com ele, então até isso eles estavam começando a achar que não ia acontecer mais. Foi somente em 9 de junho de 2008 que a terrível descoberta foi feita. Preocupados com o silêncio de Travis, um grupo de amigos, o Sky Hughes, o Chris Hughes e o Zach Samuels, decidiu ir até a casa deles. Os seus colegas de quarto não o viam há vários dias, mas eles acreditavam que ele estava fora da cidade, então eles não suspeitaram de cara que havia algo de grave, que tivesse acontecido. Após encontrar uma chave para o quarto do Travis, o grupo entrou e imediatamente sentiu um cheiro muito forte e podre. O horror se materializou no corredor que leva ao banheiro principal, onde encontraram grandes poças de sangue. O corpo do Travis foi descoberto no chuveiro em uma cena grotesca. Ele tinha um tiro na cabeça, ele havia sido esfaqueado 27 vezes e a sua garganta estava cortada de orelha a orelha, quase o decapitando. A brutalidade e a violência do ataque eram realmente indescritíveis e indicava uma fúria e um ódio profundo pela pessoa, que a pessoa sentia, na verdade, pelo Travis. A cena parecia realmente um filme de terror e a polícia foi imediatamente acionada. Na ligação que eles fizeram para o 911, que é o 190 de lá, que não foi ouvida pelo júri, inclusive, durante todo o julgamento, a pessoa que atendeu perguntou se o Travis tinha pensamentos suicidas ou se alguém estava bravo o suficiente para machucá-lo. Os amigos de Travis, sem hesitar, mencionaram especificadamente a Jodie como uma possível suspeita, afirmando que o Travis havia dito a eles que ela o estava perseguindo, acessando sua conta no Facebook sem permissão e até cortando os pneus do carro dele, como eu comentei com vocês. Ao revistar a casa de Travis, a polícia fez uma descoberta crucial para o caso. A sua câmera digital, recém-comprada, estava danificada dentro da máquina de lavar. Milagrosamente, a polícia
conseguiu recuperar imagens deletadas que se tornariam evidências irrefutáveis. As fotografias mostravam a Jodie e o Travis em poses sexualmente sugestivas, tiradas aproximadamente às 1h40 da tarde do dia 4 de junho, comprovando a presença dela na casa dele. A última fotografia do Travis vivo mostrava ele dentro do chuveiro e foi tirada às 5h29 da tarde daquele dia. Inclusive, é muito provável que vocês já tenham visto essa foto em específico por aí, pela internet, porque desde que aconteceu esse caso, essa foto em específico rodou o mundo, gente. É uma foto dele olhando pra câmera, ele tá com uma feição um pouco de confuso, assustado, acuado, e tem água caindo assim na cabeça dele. E parece que realmente ele tá olhando como se realmente ele soubesse o que fosse acontecer. E é bem triste você olhar pra essa foto quando você sabe o que acontece depois, sabe? É realmente bem triste. Quando você conhece, né, todo o contexto. Vou deixar essa foto lá no Instagram, não é uma foto, não tem sangue, não tem nada ainda, não tinha acontecido nada com ele. É realmente a última foto dele vivo, que é só o rosto dele, então não se preocupem, não tem nada explícito, eu nunca colocaria isso. Mas é só pra vocês verem, darem uma olhada lá e realmente verem que provavelmente vocês conhecem essa foto e nem sabiam que era de um caso criminal ou que era desse caso criminal. Enfim, não tinham fotos apenas, né, sexuais e essa foto em específico nessa câmera. Infelizmente, tem fotos de momentos depois que mostram um indivíduo, né, que é o Travis, sangrando no chão do banheiro. E essas fotos revelaram a cronologia do ataque. Além disso, uma impressão de palma ensanguentada foi descoberta ao longo da parede do corredor do banheiro, contendo DNA tanto da Jodie quanto do Travis, que realmente solidificou a presença dela no local do crime e o seu envolvimento direto. Em 9 de julho de 2008, a Jodie foi indiciada por um grande júri no condado de Arizona pelo assassinato em primeiro grau do Travis, e ela foi presa em sua casa 6 dias depois, em 15 de julho, e foi extraditada para o Arizona, né, porque ela não estava lá, em 5 de setembro. E ela se declarou inocente em 11 de setembro. Durante o interrogatório e ao longo do processo legal, a Jodie deu vários relatos diferentes sobre seu envolvimento na morte dele. Cada um contradizia o anterior. Ela primeiro disse à polícia que não estava na casa dele, que não estava em Arizona, não estava nem perto de lá no dia do assassinato, e que viu o Travis pela última vez em março de 2008. Quando ela foi confrontada, né, com as evidências que a colocavam dentro da cena do crime, ela mudou a história. Ela então disse à polícia que 2 intrusos invadiram a casa do Travis, o assassinaram e atacaram ela. 2 anos após a sua prisão, em uma tentativa desesperada de se defender, a Jodie apresentou a sua versão final. Ela disse que matou o Travis em legítima defesa e alegou ter sido vítima de violência doméstica. Essa narrativa, embora foi contada com detalhes gráficos, seria extensivamente refutada pela acusação e pelas próprias evidências forenses. Em 6 de abril de 2009, uma moção para reconsiderar a solicitação da defesa ao gabinete do promotor público do condado de Maricopa foi negada. Em 18 de maio, o tribunal ordenou que a Jodie se submetesse a teste de QI e competência, buscando avaliar seu estado mental e sua capacidade de participar do próprio julgamento. A busca por informações foi incessante por parte da defesa. Em janeiro de 2011,
Uma ação detalhou os esforços dos advogados da Jodie para obter mensagens de texto e e-mails do Travis. A promotoria inicialmente alegou que não havia mensagens de texto dele disponíveis, mas foi então ordenada entregar várias centenas delas para eles. O detetive da polícia de Mesa, Esteban Flores, afirmou aos advogados de defesa que não havia nada fora do comum entre os e-mails de Travis, mas cerca de 8.000 foram entregues à defesa em junho de 2009. Essa busca por comunicações passadas refletia a tentativa de ambas as partes de construir suas narrativas sobre o relacionamento entre eles. O aguardado julgamento intitulado O Estado do Arizona versus Judge Ann Arias teve início no Tribunal Superior do Condado de Maricopa perante a juíza Sherry Stephens. A seleção inicial do júri começou em 10 de dezembro de 2012 e em 20 de dezembro, durante a seleção do júri, os advogados de defesa da Jodie argumentaram que a promotoria estava excluindo sistematicamente mulheres e afro-americanos, levantando questões sobre parcialidade. O promotor Juan Martinez refutou, afirmando que raça e sexo eram irrelevantes para suas decisões, e a juíza Stephens, ela decidiu que a promotoria não demonstrou parcialidade na escolha do júri. A fase de culpa do julgamento começou com os argumentos de abertura em 2 de janeiro de 2013. O Martinez, em seu pedido pela pena de morte, retratou a Jodie como uma pessoa ciumenta e perigosa que atacou Travis, um bom homem, após ele tentar terminar o relacionamento. A Jodie foi representada pelos advogados nomeados Ellie Kirk Nurmi e Jennifer Wilmot, que argumentaram que a morte do Travis foi um homicídio justificável cometido em legítima defesa. Eles constataram que o Travis havia sido violento e abusivo e que a Jodie o matou somente depois que ele se lançou contra ela com raiva. A promotoria alegou que a Jodie havia premeditado o assassinato. Eles argumentaram que ela havia encenado um assalto na residência dos avós dela, onde ela morava, para pegar aquela pistola que eu comentei com vocês. Um detetive da polícia que investigou o suposto roubo confirmou a ligação. Eles ainda disseram que a Jodie, ela pegou um galão de gasolina e foi comprar o combustível antecipadamente para esconder a ida dela para casa do Travis, para não ter nenhuma câmera de posto de gasolina no caminho para casa dele que pegasse ela abastecendo perto de lá, afins. O promotor Martinez também afirmou que a Jodie perseguiu o Travis e cortou seus pneus 2 vezes em ocasiões anteriores. Ele apresentou testemunhos de amigos de Travis que relataram que nos últimos dias antes da sua morte, ele a chamou de sociopata e a pior coisa que já aconteceu com ele, e afirmou que tinha medo dela. A promotoria chamou o Ryan Burns, que testemunhou que a Jodie estava agindo normalmente quando a visitou no dia seguinte à morte do Travis. O Ryan ainda disse que ela cortou, que ela disse, na verdade, que havia cortado as mãos em caco de vidro enquanto trabalhava em um restaurante chamado Margaritaville. No entanto, um detetive testemunhou que nenhum restaurante com esse nome jamais existiu na área de Eureka, na época, e que ela, na verdade, trabalhava em um restaurante chamado Casa Ramos. A Jodie, mais tarde, tentou justificar, dizendo que após cortar o dedo, ela tinha um bazilhão de margaritas para fazer. Uma declaração que apenas aumentou as dúvidas sobre a sua credibilidade. A Jodie prestou depoimento em sua própria defesa em 4 de fevereiro de 2013, testemunhando por um total de 18 dias, um tempo descrito pelo advogado de defesa criminal Mark Geragos como sem precedentes. No primeiro dia, ela contou que ela foi violentamente abusada por seus pais quando tinha aproximadamente 7 anos de idade, buscando
evocar um tipo de empatia pelo júri, pelo público. Ela testemunhou que alugou um carro em Reading porque o site da Budget lhe dava duas opções, uma ao norte e outra ao sul, e seu irmão morava lá. No segundo dia de depoimento, ela começou a descrever um pouco da vida sexual que ela tinha com ele, que incluía o sexo oral e anal. Ela disse que o sexo anal começou com eles, que foi doloroso, mas que eles começaram a experimentar juntos. E que, embora ela considerasse essa forma como um sexo, né, real, tipo, realmente estavam fazendo sexo, segundo ela, ele não via assim, porque supostamente não eram contra as regras mormons relativas ao coito vaginal, né, que eles têm uma regra de pureza até o casamento. Ela disse que, eventualmente, eles tiveram relações sexuais, né, que ele considerava relações sexuais, mas que era com menos frequência. Uma fita de sexo por telefone foi gravada por ela sem o conhecimento ou consentimento do Travis e foi exibida no tribunal. Nela, o Travis descreveu o desejo de amarrar ela a uma árvore, sodomizá-la, e ela respondeu isso com entusiasmo. Isso é tão degradante, eu gosto disso. A promotoria sugeriu que a Jodie gravou essa ligação esperando usá-la para, sabe, trazer um pouco de constrangimento para ele, para com seus colegas mormons. A Jodie também testemunhou que o Travis nutria desejos pedófilos e que ela tentava ajudá-lo com esses desejos, mas foi uma afirmação que os peritos forenses refutaram, testemunhando que um exame do computador dele não encontrou nenhuma evidência de material pornográfico. Ela também disse que o seu relacionamento com ele tornou-se cada vez mais abusivo, física e emocionalmente. Ela escreveu um incidente em que o Travis a sacudiu enquanto dizia: "Estou farto de você", e depois começou a gritar com ela, e então bateu nela e o corpo dela bateu contra o chão aos pés de sua cama, zombando dela e a chamando de vadia antes de chutá-la nas costelas. A Jodie disse que ele foi chutar ela novamente e ela estendeu a mão, erguendo a mão esquerda no tribunal e mostrando que seu dedo anelar estava torto. Ela disse que matou o Travis em legítima defesa depois que ele a atacou quando ela deixou cair a câmera dele, forçando-a a lutar por sua vida. Esse foi o terceiro relato diferente da morte do Travis feito por ela, o que ambos os promotores, observadores do tribunal e os jurados posteriores consideraram que prejudicou severamente sua credibilidade. A defesa da Jodie convocou a psicoterapeuta Alice Laviolette, especializada em violência doméstica, que testemunhou que a Jodie foi sim vítima de abuso e que a maioria das vítimas não conta a ninguém sobre o abuso por vergonha e humilhação. A defesa tentou inserir e-mails entre ele e seus amigos, o Chris e o Sky Hughes, como prova para apoiar a alegação de abuso, mas o juiz de primeira instância decidiu que eram boatos. Um processo judicial de 2011 revelou o conteúdo de algum desses e-mails, incluindo um que o Travis expressou raiva pelo fato de Hughes ter desencorajado a Jodie de persegui-lo romanticamente. Em um e-mail de resposta, o Chris Hughes disse que acreditava que a Jodie seria a próxima vítima do Travis, né? E que ela era apenas mais uma garota que ele estava interpretando. O Travis supostamente respondeu dizendo: "Eu sou um pouco sociopata". O Hughes testemunhou durante o julgamento dizendo que, embora soubesse que o Travis estava saindo com várias mulheres, ele e a sua esposa foram manipulados por Jodie e que tiveram um desentendimento com ela poucos meses depois dos e-mails, quando a pegaram 2 vezes espionando suas conversas com o Travis.
A promotoria convocou testemunhas de refutação, incluindo várias outras namoradas do Travis, que declararam que nunca viram ele demonstrar problemas de raiva ou de violência. A partir de 14 de março, o psicólogo Richard Samuels testemunhou a favor da defesa por quase 6 dias. Ele disse que a Jodie provavelmente estava sofrendo de estresse agudo no momento do assassinato, e isso colocou o corpo dela em um modo de lutar ou fugir para se defender, fazendo com que o cérebro dela parasse de reter memórias. Ele diagnosticou a Jodie com transtorno de estresse pós-traumático, e o Martinez atacou a credibilidade de Samuels, acusando de ter formado um relacionamento com ela e ser tendencioso. A psicóloga clínica Janine DeMart testemunhou para a acusação, afirmando que não encontrou nenhuma evidência que Travis havia abusado da Jodie e nenhuma evidência de transtorno, de estresse pós-traumático ou amnésia na Jodie. Em vez disso, ela disse que a Jodie sofria de transtorno de personalidade borderline, mostrando sinais de imaturidade e um senso de identidade instável. A última testemunha da defesa foi o psicólogo Robert Geffner, que contestou o diagnóstico da DeMart, da outra psicóloga, e afirmou que os testes da Jodie apontavam para um transtorno de ansiedade decorrente de trauma. A última testemunha da refutação da acusação, a neuropsicóloga forense Jill Hayes, contestou o testemunho de Geffner, concluindo um longo dia no tribunal. Em 24 de abril, em resposta ao depoimento da Jodie, sobre a compra e a devolução de uma lata de gás de 5 galões em um Walmart em Salinas, a promotoria chamou uma funcionária do Walmart, Amanda Webb. Amanda testemunhou que a Jodie devolveu a lata de gás uma semana depois e não em 3 de junho, como ela alegou, prejudicando a tentativa da defesa de desvincular a Jodie da premeditação do crime. Nos argumentos finais, em 4 de maio, o Martinez acusou a Jodie de ser uma mentirosa e manipuladora, mostrando um texto de Travis chamando-a de malvada e novamente exibindo as fotos horríveis da cena do crime. A defesa pediu ao júri que deixasse de lado qualquer antipatia pessoal com ela, argumentando que a teoria da premeditação não fazia sentido. E o que aconteceu foi resultado de uma relação caótica, resultando em um homicídio culposo. O Martinez, em sua réplica, descreveu a extensão e a variedade das feridas que tinha no Travis, afirmando que não havia evidências de que ele a tinha agredido. O longo depoimento da Jodie e as táticas da defesa levaram a problemas com a retenção dos membros do júri. Em 3 de abril, um membro do júri foi demitido por má conduta. Em 12 de abril, um outro jurado foi dispensado por motivos de saúde. E em 25 de abril, um terceiro jurado foi demitido após ser preso por dirigir sob efeito de álcool. Os custos da defesa pagos pelos contribuintes atingiram quase 1,7 milhão de dólares. Em 7 de maio de 2013, após 15 horas de deliberação, a Jodie foi declarada culpada de homicídio em primeiro grau. Todos os 12 jurados a consideraram culpada de homicídio premeditado. 7 dos 12 jurados determinaram que ela era culpada de homicídio doloso. Enquanto o veredito era lido, a família do Travis sorriu e se abraçou, e multidões do lado de fora do tribunal aplaudiram e cantaram. A fase de agravamento do julgamento começou em 15 de maio de 2013. A promotoria foi obrigada a convencer o júri de que o assassinato foi cruel, hediondo ou depravado, para que a Jodie fosse elegível para a pena de morte. O médico legista foi a única testemunha. Os advogados da Jodie argumentaram que a adrenalina do Travis pode ter evitado que ele sentisse muita dor. O Martinez, por sua vez, mostrou fotos do cadáver e da cena do crime, fazendo uma pausa de 2 minutos de silêncio para ilustrar o tempo que o Travis levou para morrer. Após menos de 3 horas de consideração,
o júri determinou que a Jodie era sim elegível para a pena de morte. A fase de penalidade começou no dia seguinte, 16 de maio de 2013, com familiares do Travis oferecendo declarações sobre o impacto da vítima. Em 21 de maio, a Jodie fez uma alocução pedindo uma sentença de prisão perpétua, uma reversão de seus comentários anteriores à TV de que preferia a pena de morte. Ela alegou ter mudado de ideia para evitar causar mais dor à sua família e até ergueu uma camisa branca com a palavra sobrevivente, dizendo aos jurados, que doaria lucros da venda de roupas e seu cabelo para a caridade. Em 23 de maio, a fase de condenação resultou em um júri empatado. 8 a favor da pena de morte e 4 não, levando a juíza a declarar a anulação do julgamento nessa fase. É considerado, um júri empatado porque para a pena de morte tem que ser unânime, sabe? Tem que ser completamente unânime. Não pode ter uma duvidazinha sequer, porque eles levam muito a sério, né? Assim, é uma pena, a pessoa vai morrer. Não é como ela vai estar presa e tem como voltar atrás, né? Então, por isso que eles consideram o júri empatado, mesmo não sendo 5-5, por exemplo, né? Só pra vocês entenderem. Em 30 de maio, o procurador do condado de Maricopa, o Bill Montgomery, afirmou que buscaria um novo júri para a fase de pena, enquanto os advogados de defesa expressaram preocupação sobre a tentativa de impor a pena de morte a uma mulher com problemas mentais e sem histórico criminal. Ao longo do julgamento, os advogados de defesa solicitaram a anulação do julgamento em janeiro, abril e maio de 2013, alegando perjúrio do detetive Esteban Flores e má conduta do promotor Martínez, que teria criado uma atmosfera de circo e divulgado provas. Em 20 de maio de 2013, a defesa alegou que uma testemunha que deveria depor por Jodie estava recebendo ameaças de morte, o que a impediu de testemunhar. Porém, as moções foram negadas e, em 29 de maio de 2013, a Suprema Corte do Arizona se recusou a ouvir um recurso da defesa. Em 6 de julho de 2018, os advogados da Jodie, que agora eram Margaret Green e Corey Engel, entraram com um recurso de 324 páginas buscando que sua condenação fosse anulada. Em 17 de outubro de 2019, argumentaram no Tribunal de Recursos que sua sentença deveria ser revogada devido à má conduta do Martínez, que teria gerado um frenesi na mídia e afetado o resultado do julgamento. E em 24 de março de 2020, o tribunal manteve a condenação, apesar da má conduta flagrante e autopromotora do promotor, afirmando que a Jodie foi condenada com base na evidência esmagadora de sua culpa, não baseado na mídia ou em qualquer outra coisa. Em 21 de outubro de 2014, o novo julgamento da sentença da Jodie começou. Em janeiro de 2015, os especialistas da polícia de Mesa admitiram que o laptop de Travis continha vírus e pornografia, contrariando o depoimento do primeiro julgamento. E em 22 de março de 2015, o júri informou o juiz Stephens sobre um impasse. Em 5 de março de 2015, Stephens declarou a anulação do julgamento porque os jurados que deliberaram por cerca de 26 horas em 5 dias chegaram a um impasse em 11-1 voto a favor da pena de morte. Os 11 jurados indicaram que o único jurado restante era simpático a Jodie e tinha uma agenda, entre aspas. A sentença foi agendada para 7 de abril de 2015 e, em 13 de abril, o Stephens condenou a Jodie à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Até março de 2015, os custos da defesa da Jodie haviam atingido cerca de 3 milhões de dólares. Em junho de 2015, a
a Jodie foi condenada a pagar mais de $32 mil aos irmãos do Travis em restituição. A partir de 2016, a Jodie está alojada no Departamento de Correções do Arizona, localizada no complexo prisional no estado do Arizona, Perryville. Ela iniciou sua pena na unidade Lumley, de segurança máxima do complexo, mas ela tem possibilidade de ser rebaixada para um nível de segurança médio. O caso da Jodie se tornou um fenômeno midiático global, com a Associated Press descrevendo como um circo e um trem em fuga que se tornou uma sensação mundial, devido à transmissão ao vivo e sem edições do julgamento. A cobertura diária de redes de notícia a cabo e a geração de uma indústria virtual de talk shows transformaram o caso em um espetáculo. Para muitos, o julgamento de Jodie se tornou uma novela de jornal vivo. O Toronto Star declarou: com sua mistura de ciúme, religião, assassinato e sexo, o caso Jodie Arias mostra o que acontece quando o sistema de justiça se torna entretenimento. A Jodie participou de várias entrevistas antes e durante o julgamento dela. Em 24 de setembro de 2008, inclusive, a Inside Edition a entrevistou na cadeia do condado de Maricopa, onde ela declarou: nenhum júri vai me condenar, porque sou inocente, e você pode marcar minhas palavras sobre isso. Nenhum júri vai me condenar. Mais tarde, em seu depoimento, a Jodie tentou justificar essa declaração, dizendo que na época da entrevista, ela tinha planos de cometer suicídio. No entanto, o promotor Martinez reproduziu o vídeo e a confrontou com sua afirmação original. O chefe do júri, William Zervakos, expressou uma opinião comum entre jurados e observadores ao dizer ao Good Morning America que o testemunho da Jodie não ajudou. Acho que 18 dias a magoaram. Acho que ela não foi uma boa testemunha. O caso inspirou diversas produções midiáticas, incluindo o filme para televisão Jodie Arias' Dirty Little Secret, estrelado por Tanya Raymond como a Jodie, e documentários como Jodie Arias: An American Murder Mystery, do Discovery Investigation, o Investigação Discovery, e um episódio de Murder Made Me Famous. E o caso dela também foi discutida em podcasts e programas como Dateline e Stuff You Should Know, que abordaram a violação do privilégio advogado-cliente no livro de seu ex-advogado Kirk Nurmi. Inclusive, estamos discutindo em um podcast também. Para finalizar, quero contar uma coisa que aconteceu em 2024. Várias notícias saíram falando que a Jodie estaria vendendo quadros dela na internet. Segundo algumas notícias, a Jodie teria escrito para o irmão da prisão e ela pediu para ele que ele vendesse as obras dela no eBay e que isso ajudaria com despesas, de comida melhor e afins. E ela ainda acrescentou falando que muitas vezes ela sentia fome na prisão e a família dela podia fazer muito pouca coisa para sustentar ela financeiramente e que uma adulta deveria estar se alimentando sozinha. Depois que o eBay proibiu a venda das suas obras sob a alegação de que ela era uma criminosa, ela decidiu lançar o seu próprio site. Mesmo que seja um pouco estranho, gente, embora eles estejam cientes do empreendimento artístico, como eles comentam, não é ilegal, ela pode fazer isso, tanto que é muito comum lá nos Estados Unidos que os criminosos vendam suas artes. Inclusive, tem casos super famosos que você encontra fotos das artes que eles vendiam. Não sei falar de cabeça algum caso aqui, mas eu sei que eu conheço muitos. Mas assim, é realmente muito comum lá que isso aconteça e não é ilegal. Então, sabe, não é visto como um problema. Enfim, ela posta no Instagram atualmente, inclusive assim que eu estou
gravando este episódio, tem um post de 4 dias atrás, então ainda está ativo. E ela posta no Instagram e no seu site, onde os compradores podem adquirir peças dela que variam de $34 a $2.500. A conta do Instagram é @artbyjodearias. E lá ela postou realmente dezenas de trabalhos. Em todos ela faz legendas explicando o que inspirou, o que as cores significam, o que os títulos significam. Então, isso é o que é mais recente que temos, né, da vida dela, assim. E esse foi o caso de hoje. Gente, esse caso sempre ficou muito na minha cabeça, assim, de... Sabe? Que loucura ficar pensando, assim, que... Ela tirou foto de tudo, gente, assim, inclusive... Eu vou deixar um aviso aqui pra vocês. Que... Não pesquisem esse caso no Google. Se for pesquisar, pesquisa com cautela, pesquisa em sites de notícia, pesquisa em sites, assim, antes de clicar, vê se é um site de notícia confiável, até no Wikipedia, mas tomem muito cuidado, porque as fotos do corpo do Travis, infelizmente, vazaram, né? E é muito fácil de encontrar. Eu acho isso ridículo, inclusive, eu não entendo como que o Google não consegue melhorar esse ponto em específico, porque no Google Imagens, assim, às vezes você pesquisa, dependendo da forma que você pesquisar esse caso, no próprio Google Imagens vai aparecer fotos do corpo dele. E eu acho isso de uma falta de respeito, assim, gigante. Então, assim, infelizmente, eu já vi fotos do corpo dele sem querer ver as fotos do corpo dele, porque, né, eu não... Meu foco nunca é achar esse tipo de foto, eu não quero ver, não sou da polícia, não sou da perícia, então eu não tenho nada a ver com as fotos do corpo dele. Mas quando aparecem as fotos da câmera, né, que ela tirou antes do crime, sempre aparece também as fotos do depois. Então aparece as fotos da cena do crime e aparece as fotos, infelizmente, do corpo dele. Então, realmente, caso vocês tenham alguma curiosidade de procurar, procurem com cautela, tá? Por favor. Porque realmente é muito gráfico, completamente explícito. Normalmente as fotos não tem nenhuma censura, então assim, você clica lá, já vai aparecendo a sua carona. Então realmente, tomem muito cuidado. Mas enfim, eu quero saber o que vocês acham. Me conta nos comentários aqui, me conta no Instagram o que você acha. Enfim, quero saber tudo. Eu vou ficar esperando vocês lá. Não esqueçam, no Instagram, @papocriminal, TikTok, @papo.criminal. E também dá uma olhadinha lá no Apoia-se, apoia.se/papocriminal. Feliz Dia dos Namorados para vocês amanhã, né? Aproveitar que eu estou aqui já a falar com vocês sobre isso. E agora sim, até o próximo episódio.